O acidente de trabalho é uma ocasião na qual o empregador e o empregado, obviamente, vão sofrer um revés, seja pessoal ou para a própria empresa até pela falta de mão de obra, ou o funcionário que está acidentado, não poderá fazer nada praticamente, ou dentro da capacidade dele. Mas o acidente de trabalho é uma ocasião na qual devem ter muita atenção, tanto empregador e empregado, quanto aos direitos de cada um. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados, e hoje eu vou falar com vocês sobre o acidente de trabalho. Primeiro é importante definirmos o que é um acidente de trabalho. Já fiz outros vídeos sobre o tema, mas vamos novamente falar sobre o que é um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho é nada mais que, seja durante o expediente de trabalho horário ou devido ao trabalho, quando o funcionário sofre um acidente. Geralmente esse acidente tem consequências físicas, perceptíveis ou não, mas geralmente podem ser percebidas logo de imediato, que venham a diminuir a capacidade de trabalho do empregado. Essa capacidade de trabalho pode ser parcial, temporária ou permanente. E quando eu digo que é relacionadas ao trabalho, pode ser algo que foi fora do horário de trabalho. Relacionado ao trabalho é o que, por exemplo? O transporte do funcionário para o local de trabalho, de volta ao local de trabalho para casa, ou durante o expediente até, realizando o seu trabalho com um carro da empresa, sem um carro da empresa, mas no horário de trabalho desempenhando a sua função. Uma pergunta bastante comum é a seguinte: preciso emitir a CAT? Sim, você empregador, é a sua obrigação no prazo contado de 24 horas após a ocorrência de emitir a CAT. A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Com isso, você empregador vai preencher e constatar, fazer constar que sofreu o empregado um acidente. Mas, por exemplo, já vi questões sobre a magnitude, a gravidade do acidente. Se foi um acidente pequeno, ele só escorregou aqui o empregado na firma e se machucou. Precisa emitir um CAT para isso? Sim, você precisa emitir um CAT para isso, empregador, para resguardar os seus direitos. Porque depois na frente pode chegar o empregado e alegar que ele sofreu um acidente de trabalho que não foi registrado pela CAT. Além de uma multa para você, empregador, pode ocasionar impassivo trabalhista, se o empregado vier entrar com uma ação trabalhista e pedir indenizações. Isso também para você, empregador. É importante você emitir a CAT para que conste ali exatamente o que houve com o empregado. Para esse escorregão não virar, por exemplo, uma queda de plano de 3 metros. É porque, por exemplo, ele sofreu um acidente fora do horário de trabalho ou fora do local de trabalho e diz: não, eu caí do trabalho, no lugar alto no meu outro local de trabalho. Você vai lá, empregador, vai registrar certinho o que ocorreu para que aquilo conste e proteja você. A outra pergunta bastante comum é: quem paga as despesas provenientes de um tratamento, por exemplo, de um acidente de trabalho? A princípio, as despesas são de responsabilidade do empregador. Isso independe da gravidade ou da natureza do acidente, contanto que seja oriundo da relação de trabalho e enquanto o funcionário estava desempenhando suas funções. Mas se o funcionário se machucar fora do horário de trabalho, isso é responsabilidade do empregador? Sim, se for, por exemplo, de deslocamento. Saindo do trabalho, indo para casa, saindo de casa, indo para o trabalho. Ah, mas doutor, já peguei um caso que, por exemplo, o funcionário parou para comer um lanche ou ir no supermercado no meio do caminho. Isso caracteriza ainda acidente de trabalho? Ele para no mercado, sai do mercado e vai para casa. Sim, entende a maioria dos tribunais e também o TST que isso ainda é acidente de percurso. Então, logo, é um acidente que se equipara a trabalho. Então, teria que ser emitida a CAT também pelo empregador e o empregado, você empregado, tem que emitir certinho. Por exemplo, sofreu um acidente de veículo, você vai ter que emitir o boletim de ocorrência, o bateu, que chama. Então, com isso, você vai mostrar para o empregador e falar: me acidentei no percurso, e comunicar o mais breve possível o empregador do ocorrido. Não pode deixar para dias depois. Então, novamente, acidente de percurso, casa-trabalho, trabalho-casa, e qualquer parada no meio ainda é considerado um acidente equiparado a acidente de trabalho. Muitos lugares na internet eu vi ultimamente, portais, notícias, que não são especializados em direito de trabalho, estão dizendo que não existe mais o acidente de percurso, mas sim, ele ainda existe por causa do TST, Tribunal Superior do Trabalho, diz que ainda existe a figura do acidente de percurso, mesmo que a reforma trabalhista tenha tirado isso
explicitamente da CLT. Outra questão que é bastante importante de lembrar a vocês sobre o contrato de experiência. Se o contrato de experiência estiver vigente e o empregado sofrer um acidente de trabalho e ele estiver afastado e tiver que se afastar, o que acontece? Bom, primeiro ele vai ter a princípio estabilidade pelo tempo do atestado dele. Por exemplo, o atestado de 10 dias, 15 dias no máximo, ele ainda vai ter direito à estabilidade. A estabilidade é o quê? Ele vai ter que ser indenizado esses dias do atestado dele enquanto perdurar o contrato de trabalho. Ele pode ser mandado embora? Até pode, na experiência. Você pode rescindir a experiência dele, empregador. Mas você vai ter que pagar esses dias aí do contrato de experiência que sobram para terminar ou do atestado. Mas aí a questão é, o acidente de trabalho foi grave, né? O funcionário ficou afastado mais de 15 dias pelo INSS. Como é que fica a questão do contrato de experiência? Aí, quando ele retornar da alta previdenciária, ele vai ter ainda direito à estabilidade de 1 ano, mesmo que no contrato de experiência. Então, esse contrato de experiência vai converter para contrato de tempo indeterminado, do qual ele tem estabilidade de 1 ano. Acabou 1 ano, ele pode tecnicamente ser mandado embora, mas é sem justa causa, a não ser que ele cometeu algo grave na empresa. Também existe o afastamento. Quando tem um afastamento pelo INSS, o funcionário que sofreu um acidente de trabalho vai receber, muito provavelmente, o auxílio acidente. Esse auxílio vai ser recebido pelo funcionário pelo período que perdurar a sua recuperação. Então pode ser uma coisa de 1 mês, 3 meses, 1 ano. Quem decide isso é o INSS. Se o INSS falar que o funcionário está apto a voltar ao trabalho, ele tem que voltar. E a empresa também pode se recusar a receber o funcionário. O médico da empresa vai dizer que ele está inapto. Com isso surge o tal do limbo previdenciário, do qual eu já falei em outro vídeo, que a empresa deve tecnicamente pagar os salários dele. Se o funcionário adquirir uma doença de trabalho, por exemplo, alguém que está exposto à radiação, ou alguém que está exposto à víscera, por exemplo, que mexe com víscera humana, víscera animal, tiver uma contaminação, uma infecção, isso se equipara a um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional que é equiparada a acidente de trabalho. O funcionário vai ter estabilidade até o retorno da alta previdenciária. E ele vai receber o auxílio-doença. E com isso, ele tem estabilidade de 1 ano após ele retornar dessa alta previdenciária. E por fim, outra questão que tem muita busca aqui, muita demanda por parte do empregador e de empregado que me perguntam, é da questão de mandar embora o funcionário enquanto ele aguarda a perícia do INSS. Já vi muitos casos em que a empresa simplesmente manda embora o funcionário enquanto ele está esperando o dia da perícia dele. Seja para 1 mês depois, 2 meses depois. E a resposta é não, tá? Tecnicamente, o funcionário ele não pode ser mandado embora enquanto ele aguarda a perícia. Isso quer dizer o quê? Além dele receber os salários dele, normalmente, enquanto ele aguarda a perícia do INSS, ele não pode ser mandado embora sem justa causa. Contanto que existem atestados. Ah, mas o atestado expirou enquanto eu aguardo a perícia do INSS. Isso dá um vídeo só à parte para eu falar para vocês sobre, que é um assunto bem extenso e delicado. Em resumo, não deve ser mandado embora o funcionário enquanto ele aguarda a perícia do INSS. Espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas quanto ao acidente de trabalho e o INSS, que haverá outro vídeo depois. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, no TikTok e até a próxima.